Vamos lá, gente. Nesse corte aqui, a gente quer repercutir algumas coisas de forma mais solta, porque é um assunto sobre o qual eu estava conversando com a Nilce antes da live começar. Não tem uma estrutura específica, mas a gente queria dar uma palavra geral sobre coisas recentes que estão acontecendo entre o Brasil e os Estados Unidos e também falar da repercussão que isso está tendo na mídia, principalmente estrangeira. E a gente tem aqui o G1 reportando uma matéria do The Economist, que eu vou colocar aqui a versão do G1 primeiro, porque está em português, 2, porque eu não tenho assinatura do The Economist, que fala: chocante agressão de Trump ao Brasil é das maiores interferências na América Latina desde a Guerra Fria, diz The Economist. Segundo a revista britânica, gatilho para a ação de Donald Trump contra o Brasil parece ter sido reunião de cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro. Então, a gente ouviu várias razões do que seria a motivação para o Trump ter anunciado aqueles 50% de tarifa sobre o Brasil. Eu não acho que seja uma só. Provavelmente não, mas aqui a gente tem um ponto de vista que fala do BRICS, tá? Vamos deixar bem claro aqui, isso daqui é The Economist, outras fontes têm outras opiniões. A gente tem outras opiniões. Tem muita gente que assim, que lê aquela fonte, a última fonte que ela leu é a opinião que ela vai começar a propagar. E não é assim, acho que a coisa é um pouco mais complexa. Em reportagem publicada na quinta 24, a revista The Economist classificou o anúncio dos Estados Unidos sobre a implementação de uma tarifa de 50% sobre todas as exportações brasileiras e a suspensão do visto de ministros do Supremo Tribunal Federal como uma chocante agressão. Segundo a reportagem, Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva são inimigos ideológicos e apoiadores do presidente americano criticam há muito tempo a investigação conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes do STF sobre desinformação nas redes sociais. A revista classificou a resposta do STF, que determinou uma série de medidas restritivas ao Jair Bolsonaro, como agressiva também. O Bolsonaro é réu no processo que tramita no STF por tentativa de golpe de Estado e desde a aplicação das medidas está usando tornozeleira eletrônica e impedido de usar as redes sociais. Segundo a The Economist, no entanto, as medidas de Donald Trump contra o Brasil estão saindo pela culatra, com o aumento do apoio de Lula entre a população brasileira. Brasileiros de todos os tipos estão apoiando Lula, afirma a revista. O índice de aprovação de Lula que vinha caindo melhorou. Ele agora lidera o grupo de potenciais candidatos para a corrida eleitoral do ano que vem. Também, segundo a revista, o Congresso brasileiro, que estaria sendo controlado por partidos de direita, se uniu em torno de Lula e está cogitando tarifas retaliatórias aos Estados Unidos. A reportagem da revista britânica também trata de importância das vendas brasileiras aos Estados Unidos com comércio de café, carne e suco de laranja e ressalta o impacto que as tarifas americanas estão em regiões onde o ex-presidente Jair Bolsonaro tem mais apoio. Então vocês estão vendo aqui que é uma revista que ela está sendo crítica dos dois lados, inclusive da posição que eles têm, eles são críticos do Alexandre de Moraes, não só dele em específico, mas das medidas que o STF tem tomado. Aparentemente, pelo que a matéria brasileira transcreveu aqui, obviamente que se você quiser pagar aí para ler The Economist Global, fique à vontade. Mas eles levantam um ponto aqui que é muito interessante, que é o fato de que, aparentemente, o tiro do Trump saiu pela culatra porque fortaleceu o Lula. E a gente está vendo isso que na pesquisa de fato está acontecendo, porque o Lula, pelas expectativas de muita gente que eu vi há um tempo atrás, e também das minhas, que eu acho, tá? Ele estava meio perdido politicamente nas próximas eleições, porque tinha vários pontos políticos relacionados a ele, ou que foram vinculados a ele, também decisões pessoais, decisões diretas do governo dele e tal, que afetaram a popularidade dele pra caramba. Ele ia perder a próxima eleição. Tá? Eu acho. Tá? Tinha uma chance grande. Só que agora ele está saindo fortalecido por conta dessas ações do Trump. Mas não é um fenômeno só no Brasil. Aconteceu isso na Austrália, aconteceu no Canadá. A gente viu acontecendo isso aqui de perto. Um pouco antes das eleições, o Partido Conservador, que é o de direita aqui, chegou a liderar por 25 pontos. O que é muito significante. Pra caramba. Por 25 pontos. Chegou às eleições e ele perdeu. Perdeu feio. O que aconteceu entre esses 25 pontos e a eleição? Duas coisas. Primeiro, os liberais trocaram de candidato. Porque o primeiro-ministro na época, que era o Justin Trudeau, estava muito impopular. Eles trouxeram Mark Carney, que era um cara que veio, entre aspas, de fora, no sentido de que ele não integrava o gabinete do Trudeau. Ele já tinha sido, inclusive, o governador do Banco Canadense, Banco Central Canadense, né? Durante uma gestão conservadora. E ele também foi do Banco Britânico, do Banco do Reino Unido, da Inglaterra, não sei o nome que dá em específico. Apesar de ser canadense. E aí trouxeram ele. Essa foi a primeira coisa, no lugar do Trudeau. A segunda coisa foi o Trump começar a atacar o Canadá.
Tem que lembrar que o Trump começou lá atrás, tá? Devagar. Começou a falar coisa que o Canadá ia virar o 51º estado, começou a chamar... Foi extremamente ofensivo, né? O governador, o presidente do Canadá de governador do Canadá, presidente não, perdão, o primeiro-ministro do Canadá de governador do Canadá, aquelas coisas todas. Lembrando que era o maior aliado dos Estados Unidos. Foi como, tipo assim, traição ao maior aliado. O Brasil não é o maior aliado dos Estados Unidos, né? O Canadá era carne e unha com os Estados Unidos. De lutar guerras juntos, era aquele comprar negócio. As brigas. A galera deu exemplo que... Maior cliente. Em evento esportivo no Canadá, deu problema no som e interromperam o hino dos Estados Unidos. Os canadenses acabaram de cantar o hino dos Estados Unidos. Era desse nível. Pré-Trump, né? Pré-Trump. Aí o Trump começou a fazer esses ataques e fez o ataque comercial. Lembra que os primeiros países que foram atacados pelo Trump... Aliás, foram 3 assim na primeira leva, mas principalmente, tá? Teve a China também, mas principalmente o México e o Canadá. Os 2 maiores aliados. Os 2 maiores aliados dos Estados Unidos, com quem os Estados Unidos têm um acordo comercial muito amplo, tá? E o USMCA, o CUSMA, que foi negociado pelo Trump no primeiro mandato dele, em substituição ao NAFTA e coisa do tipo. Então, assim, isso que aconteceu no Brasil, o Canadá foi o tubo de ensaio. Balão de ensaio. O balão de ensaio. E assim, é claro que a gente vai esperar esses resultados no Brasil também. É claro que a gente vai esperar. Mas por onde está acontecendo, a população, você tem um ataque de um país estrangeiro à sua soberania, é natural que você tenha esse movimento de fortalecimento interno. Natural. E é isso que está acontecendo que a revista aponta. E o mais estranho é porque, tradicionalmente, vamos colocar a esquerda do Brasil, ela não reivindica para si e também não nada na ideia de patriotismo. Só que agora a mesa virou. Quem está reivindicando a coisa de soberania nacional, patriotismo, mesma coisa do dos tipo, liberais aqui, né? Aqui também virou uma coisa da esquerda. É a mesma coisa dos porque liberais aqui. era um tópico da direita. Normalmente a direita que se valia, né? Que capturava, que transformava isso numa força política, né? Então, assim, a gente está vendo as coisas mudando e aparentemente o que está acontecendo no Brasil é um fortalecimento agora de um presidente que eu acho que já estava fora do jogo político para as próximas eleições. Uhum. Ele poderia até fazer um segundo turno, mas eu acho muito difícil, eu achava que ia ser muito difícil dele ganhar. Agora ele está liderando. Mas eu acho que o aspecto da matéria que chama muita atenção e com a qual a gente pode contribuir também é o aspecto do ineditismo da agressão feita institucionalmente. Porque uma coisa é você ter um político, tipo o presidente. O presidente é um fanfarrão e ele expressa a fanfarronice dele até para o público dele, né? O Bolsonaro fazia isso direto, que era falar para a audiência. O Lula faz isso também. Ele fala... Às vezes ele se exalta no discurso para a audiência que está lá ouvindo ele. Mas o que a gente está vendo agora é um ataque institucional. Porque a embaixada não é só o Trump, é o Estado. São os órgãos de governo americano perdendo a vergonha de assumir uma interferência na política brasileira. E a embaixada americana no Brasil... tá fazendo umas postagens públicas em rede social que eu falei, gente, que mundo estamos? Em que universo paralelo estamos? Que é completamente não institucional. Exemplo 1, eles publicaram: se você está nos Estados Unidos ilegalmente, faça como o ET. É hora de ligar para casa. Use o aplicativo CBP Home e vá embora. Agora, com apoio e dignidade, você receberá assistência para viagem e uma ajuda de custo para retornar do seu país. Aí colocou, até o ET sabia a hora de voltar para casa. Essa é a embaixada americana no Brasil. Ela tá falando para brasileiros, Isso tá? daqui é embaixada, governo americano no Brasil. Aquele simbolinho ali cinza é o verificado, é a autenticidade. Exatamente. A questão é, eles poderiam divulgar esse programa? Poderiam. É de interesse dos Estados Unidos? É de interesse. Só que isso daqui, você tá basicamente pedindo para alguma força, certamente de oposição do seu país, capturar isso daqui, como a esquerda vai fazer nadando de braçada, e fazer um uso político disso aqui para reivindicar algum aspecto de patriotismo que está em se opor a seu país.
Mas isso daqui é grosseiro, tá, gente? Tipo assim, em termos diplomáticos, em termos institucionais, você não fala isso para um outro povo, sabe? Tipo, você é a embaixada, a figura do embaixador é o cara que vai ser polido, cortês, que vai querer as melhores relações. Assim, a história da diplomacia, e está aqui um analista de relações internacionais que não me deixa mentir, é cultivar um relacionamento de amizade, de cortesia. Isso aqui é ofensa pura. Tipo assim, ó, tá na hora de você ir embora. Se chegar pra pessoa que visita, o ET sabe a hora de ir pra casa. É ofensivo contra um povo. Não é simplesmente uma piadinha. Porque eles podem falar, clique aqui para saber mais informações sobre o programa dos Estados Unidos para resolver. Sabe, alguma coisa assim. Só que o cara me coloca... Você tem que lembrar, porque diplomacia é toda uma questão política de você escolher as suas palavras e a sua abordagem para mitigar atrito político. Isso daqui parece que foi feito para maximizar o atrito político. É tipo assim... E exatamente para as forças opositoras aos seus interesses, elas instrumentalizarem esse tipo de coisa. E a gente viu também aqui o ataque que eles fizeram ao Moraes, né? Que, por sua vez, tem restringido a liberdade de expressão dos Estados Unidos. Isso é mais bizarro ainda, porque, assim, é eleger uma figura pública do outro país como inimiga na dimensão de Estado. Exato. Tipo assim, é bizarro isso. Ele se opondo ao Moraes. E é aquele negócio, porque tem muita gente que se opõe ao Alexandre de Moraes, muita gente não concorda com as tomadas de decisões dele, mas qual que é o papel desse tipo de engajamento, desse tipo de pronunciamento? O que você faz é exatamente... fortalecer a pessoa que você está criticando. Por quê? Porque você vai ver que tem muita gente que vai ter a seguinte opinião. Tem um grupo da galera que é a favor do Moraes, não vai mudar. Tem um grupo da galera que é contra. Mas dentro desse grupo, você tem uma interseção com outro grupo, que é a galera que não quer intervenção estrangeira no Brasil. Então, essa galera que colocaria pressão no Moraes, faria pressão pública, é a galera que se manifestaria publicamente contra as decisões dele, pode tomar uma outra direção, porque o que eles desgostam mais do que as decisões do Moraes é uma intervenção estrangeira. Então, na verdade, você está enfraquecendo a posição que você está defendendo. Mas não faz absolutamente nenhum sentido, tá? Do ponto de vista racional. Isso eu estudo relações internacionais, gente, que é um governo sancionar um juiz de outro país. Obviamente isso é uma intervenção, porque isso daqui é feito para tentar afetar decisões da Suprema Corte de um país. Um país intervir no outro desse jeito já é de um nível assim de isso é inadmissível, gigantesco, tá? Mas você começar a separar individualmente um juiz para isso, você eleva a figura desse juiz. Exato. Você maximiza a importância dele. Você tá criando um herói, amigo. Exatamente. Você aí que se opõe ao Moraes, você não pode olhar isso daqui e achar isso bom. Porque isso daqui enfraquece a sua posição de uma forma. Mas mesmo do aspecto discursivo, institucional, comunicativo. Tipo assim, você tem uma nação, porque é isso que a embaixada representa. O país mais importante do mundo, né? Batendo de frente com uma pessoa. Você está elevando essa pessoa ao mesmo nível desse país. Não, mas é um juiz, nem por questão de ser, porque eles sancionam pessoas, já aconteceu. Mas o negócio é sancionar um juiz por decisões dele. Isso é absurdo, né? Mas vamos lá, aí tem mais. Trump é acusado por senadores democratas de claro abuso de poder por tarifas ao Brasil. Em carta enviada ao presidente dos Estados Unidos, 11 parlamentares são todos de oposição, tá, gente? Não comemore ainda. Dizem que ele está usando a economia americana para interferir a favor de um amigo. Senadores democratas, né? Referindo-se ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E que uma guerra comercial aproximaria mais o Brasil da China. Isso está certo. Obviamente. Isso nem a pessoa mais direita do Brasil vai discordar. Na verdade, ele está empurrando o mundo inteiro para a China. Aqui ele fala que os 11 parlamentares que estão acusando, tem a carta deles então, escrevemos para expressar sérias preocupações sobre o claro abuso de poder presente em sua recente ameaça de iniciar uma guerra comercial com o Brasil. Interferir no sistema legal de uma nação soberana estabelece um precedente perigoso. Provoca uma guerra comercial desnecessária e coloca cidadãos e empresas americanas em risco de retaliação. A ponto.
E por que estão fazendo isso exatamente em relação ao Brasil? E por que o caso da guerra comercial em relação ao Brasil é diferente dos outros, em um sentido? E a gente já teve um corte falando disso aqui, porque o Trump, ele tá usando poderes de emergência, que se você quiser ler aqui, ele tá no US Code, acho que é do 1701 até 1707, tá? Que ele diz basicamente que em determinadas situações de emergência, o governo tem autoridade de sancionar países economicamente dessa forma de tarifa e tal. Ou pelo menos é uma das interpretações que você pode ter. O grande problema disso tudo é que não tem uma definição do que pode ser caracterizado como uma situação de emergência. Eu estou resumindo isso aqui muito grande. E aí ele está arrumando desculpas para isso. O que aconteceu? Na época que ele sancionou Canadá e México e China, ele deu a desculpa à crise do fentanil nos Estados Unidos, falando que era por conta do fentanil que era feito na China, ou a China tinha uma participação, ele colocou a China nesse bolo por motivos que eu não tenho certeza ainda, mas era por fentanil que entrava via fronteira do México e dos Estados Unidos e do Canadá nos Estados Unidos. É uma droga que está tendo agora uma epidemia nos Estados Unidos. Só que isso é totalmente sem sentido, você colocar isso como uma justificativa, porque no Canadá, a quantidade de fentanil que entrava eu vi aqui, era 12 pontos base. É basicamente 0,12%. Isso não é um motivo de crise para você sancionar uma nação de forma nenhuma. Mas ele fez isso porque a lei pedia uma justificativa. E ele inventou uma, né? Como a lei não diz o que pode ser uma justificativa, ele inventou. Porque de outra forma, se ele quisesse mudar as tarifas que são aplicadas nas exportações de um país para os Estados Unidos, ele teria que fazer via Congresso, tinha que ser aprovado pelo Congresso. Mas ele está usando aqui poderes de emergência para poder circunnavegar o Congresso e ele mesmo determinar. Então ele deu essa justificativa. Depois, para outros países, ele deu outras justificativas também. Quando teve aquele tarifaço do Dia da Libertação, que ele anunciou tarifas para um monte de país, a justificativa dele é que eram países com quem os Estados Unidos tinham um déficit comercial. Quer dizer que os Estados Unidos importava mais do que exportava em dinheiro para esses países. E para ele isso virou um motivo, uma justificativa de crise, de emergência. Obviamente que não é, né? Como exemplo aqui eu já dei, eu compro coisas no meu supermercado com frequência, o meu supermercado nunca compra nada de mim, então ele tem um déficit comercial comigo, obviamente isso é um motivo de emergência. Não faz sentido, né? Não é só porque você tem um déficit comercial, porque você está pagando por algo que você está recebendo. Mas aí que tá. Aí quando você chega na hora do Brasil, o Brasil é uma outra categoria. Os Estados Unidos não tem déficit comercial com o Brasil, tem superávit. O Brasil compra mais dos Estados Unidos do que vende para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, entre aspas, ganha dinheiro com o Brasil. E aí ele vai e me aplica essa ameaça, né? Porque até agora não foi aplicado. Foi uma ameaça de 50% de tarifas sobre as exportações brasileiras para os Estados Unidos, mas ele dá como justificativa o tratamento que o Brasil está dando ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Que não afeta em nada a vida do americano. Mas é um problema. Isso não é uma emergência para os Estados Unidos. Os outros justificativas que ele estava dando já era furada. Já era furada. Crise de fentanil, déficit comercial, quanto que isso é crise, né? Então o Brasil tem motivo de crise aí com um monte de país, tem motivo de crise com os Estados Unidos. Vamos sancionar eles. Não faz sentido isso. Você está pagando por algo que você está levando. Você está comprando algo e você está recebendo algo em volta. Mas agora, o processo legal contra um presidente que atentou contra a democracia, que tem uma série, que está respondendo a um processo. Exato. A questão é, isso não é um motivo, contanto que isso está acendendo alertas nos Estados Unidos. Provavelmente isso que motivou, inclusive, essa manifestação de deputados. Não entra na lei. Não é um motivo de emergência. Nem assim, não faz nem sentido. E o que eles estão fazendo agora? Tarifaço de Trump. Se prepara uma nova base legal para justificar tarifas de 50% ao Brasil. Conclusão, eles querem tarifar e eles vão ficar inventando motivo para tarifar. Não é procurar cabelo em ovo, é criar o cabelo e colar no ovo. É isso. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está preparando uma nova declaração de emergência para servir como base para as tarifas de 50% impostas sobre o Brasil. Segundo a apuração de Raquel, desculpa, Raquel, eu não vou tentar, correspondente da Globo em Washington, nos Estados Unidos, a expectativa é que a ordem executiva seja assinada na próxima semana. Segundo informações da Bloomberg News, a medida ainda não é definitiva, mas seria necessária para justificar as altas taxas de impostos sobre produtos brasileiros, principalmente porque a situação comercial do Brasil com os Estados Unidos foge do padrão visto nos demais países atingidos pelas tarifas recíprocas.
Então é o seguinte, é basicamente arrumar uma justificação. A gente quer tarifar, a gente precisa do motivo. É o que o Alan colocou, é a política Tim Maia. Me dê motivos. A gente quer, arruma um motivo. Não é o motivo que motivou. Não é o motivo que motivou. É como a cabeça desse povo funciona. Não é a crise do fentanil que motivou o taxar o Canadá, tá? Mas aqui no caso do... Eles começaram a dizer o que eles querem agora, né? No caso do Brasil. Eles querem acesso... Começaram a mencionar agora. Começaram a mencionar. Querem acesso aos nossos recursos naturais. Mencionaram terras raras agora. Obviamente, como eu já conversei com o pessoal da live aqui, a gente não vai entrar em detalhes porque eu tentei estudar e entender melhor a coisa sobre terras raras. Só que é extremamente complexo. Eu acho que eu precisaria de mais tempo e eu não sei se eu vou entrar em detalhe. Mas eu vou mencionar aqui em passant porque saiu na notícia, tá? Saiu aqui no G1 ontem. Encarregado da Embaixada dos Estados Unidos diz que o país tem interesse em minerais críticos do Brasil, relata a presidente do Instituto. Minerais críticos é onde está contido terras raras, pelo que eu vi aqui. Não são todos minerais críticos que são terras raras, mas todas as terras raras são minerais críticos, algo assim. O presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, Raul Jungmann, afirmou nesta quinta-feira que o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar, voltou a manifestar interesse do governo americano nos minerais críticos estratégicos do Brasil. Obviamente que a gente está vendo aqui que é um encarregado da embaixada, né, uma posição, não foi o Trump que falou, não saiu do Departamento de Estado, de um funcionário alto do Departamento de Estado, mas é algo que a gente precisa mencionar aqui, eu acho. Eu não sei até em que ponto isso está envolvido nas decisões dos Estados Unidos, mas a gente não pode negar que isso daqui foi mencionado. A impressão que eu tenho é o seguinte, a situação vai ficando tensa, aí... Tipo assim, o Trump não vai falar nada. Ele não tá nem negociando, né? Segundo o Alckmin, ele nem atende os telefones do Brasil. Tipo, não negocia. A condição dele seria essa intervenção no judiciário brasileiro. E as outras coisas que ele falou. Aí, o que acontece? Você sopra no ouvido do encarregado, que é um coitado. E aí, ventila, tipo assim, mas se você oferecer isso, pode ser que você abra a negociação. A impressão que eu tenho é essa. Com a análise de visão política do negócio. Tipo assim, porque aí o Brasil cria uma proposta liberando metais críticos, minerais críticos, e isso pode abrir um canal de negociação. É uma coisa bem adolescente, né? Você mandar recado desse jeito. E no cenário atual, eu não acho isso impossível de estar acontecendo. O que é muito louco. Mas o lance é o seguinte, realmente, quando você viu esse tipo de interferência? Quando isso acontece? Porque assim, os Estados Unidos, eles sempre interferem na política, a gente sabe disso, né? Só que é uma interferência oculta, não descarada. Não é assim, aberta. Evidente, desavergonhada, no meu tempo de vida, eu nunca tinha visto. Não, tá aberto agora. Então, assim, gente, a gente vai ter que esperar. Dia 1º é a data, se eu não me engano, da implementação das tarifas. E eu não sei que caminho o Brasil pode tomar. Sinceramente, a questão agora é como você vai solucionar, porque é um governo que os interesses dele de intervenção nas políticas de outros países, é claro, ele faz isso em aberto e usando instrumentos institucionais. O lance é o seguinte, a Ana pergunta, mas a negociação seria o quê? Eu acho que o caminho escolhido para a negociação está correto, que é envolver o empresariado, tanto brasileiro quanto americano. O empresariado americano também está perdendo muito com isso. É uma indústria do café da manhã americano, né? Carne, café, suco de laranja. Tipo, é o café da manhã do americano. Essa galera já começou a fazer pressão no Trump, já começou a se manifestar nos Estados Unidos. E eu acho que é esse o caminho. Inclusive, entraram na justiça contra essas tarifas. E talvez seja por isso essa posição deles de reinventar a roda ali, de inventar uma lei para justificar o tarifaço. Porque eu acredito que na justiça eles percam isso. Então, assim, tem outras formas de agir que nem de perto passa por abrir mão da soberania e permitir que eles intervenham dentro de instituições brasileiras. Assim, não se sonha isso. Isso é uma mensagem da carta do Trump que precisa ser solenemente ignorada. Parece, sabe, é uma criança dando birra, você simplesmente ignora e bota os adultos na mesa para conversar. E os adultos estão onde? Na relação comercial. Eu acho que é por aí que seria a solução. É ignorar solenemente mesmo, que é o que o governo brasileiro está fazendo. Na prática, com a comissão que o Alckmin está liderando. Eu acho que o único resultado, a única forma de
se ter uma saída é com essa pressão que venha do interno dos Estados Unidos, que venha do empresariado americano também. Então, é muito importante que os dois setores produtivos entrem nessa cooperação, nesse caso, né? Eu acho que seria esse o caminho. Agora, é preciso entender que tem uma birra ideológica, né? Tem um motivo político também ali. E tem outros fatores envolvidos, que não é só terra rara. As Big Techs, a questão de regulação das Big Techs no Brasil, eu acho que é um ponto muito forte. Além das terras raras e além dessa questão da birra de serem personalidades que são realmente mais difíceis de lidar, né? Estamos lascados? Eu não acho que estamos tão lascados assim não, Letícia. Estamos lascados se eles obtiverem vitória. E nós estamos lascados. Mas no momento eu acho que o Brasil tem fôlego para segurar, sim. Essa é uma matéria do Paul Krugman, que falando dele, que o Brasil tem pouco a perder retalhando os Estados Unidos. E ele falou que o Trump, de fato, só respeita poder, né? O Trump não respeita fraqueza. Ele vai pisar em cima de você. Ele vai levar o Zelensky pra dentro do Salão Oval e vai humilhar o cara na frente de todo mundo. Porque o cara foi lá pra pedir. Ele não respeita isso. Então, na defesa que ele faz, eu li essa matéria aqui, eu tô mencionando aqui de memória remota, porque eu li ontem à noite. Acho que foi ontem à noite, é. Ele falou que o Brasil tem que encarar. Mas, obviamente, que você encarar é uma estratégia, se eu entendi direito, é uma estratégia de negociação. Você quer acabar num cenário em que a relação não seja de hostilidade. Porém, a estratégia para você chegar lá é aquela coisa. Se o doido arrancou o volante, jogou do carro e falou, agora não tem mais como controlar, você tira e joga o seu também. Eventualmente ele pulou do carro de medo. É o que o Krugman está dizendo. E, gente, não compra discurso de internet. Eu vou dizer mais uma vez, eu vejo o chat, o povo falando, o Brasil é soberano. Gente, hoje o Brasil é visto por algumas autoridades, alguns pensadores e alguns estudiosos como uma democracia mais sólida do que os Estados Unidos. Então, assim, não vamos ser vira-lata, gente. Tem um grupo na internet que é muito vira-lata, que se refere ao Brasil sem nenhum amor, sem nenhuma noção de valor do país. E o Brasil é um país muito grande. O Trump está vivendo uma crise de imagem dele interna, que essa semana foi o ápice, né? Com relação aos processos lá em que o nome dele... Estão soltando a conta-gotas um negócio mostrando que ele tinha envolvimento lá com o caso do Epstein. Então, esse problema de imagem afeta a relação do Trump direto com a base dele. Ele está tendo pela primeira vez um desafio diante da base dele. A popularidade dele despencou lá dentro. Então, você não está falando com o presidente que está bombando internamente dentro dos Estados Unidos. Então, calma lá, sabe? Tem muita coisa acontecendo e a gente vai ser atualizado. Ele, no momento em que está sendo encantoado, provavelmente ele vai tentar chamar a atenção para outras coisas, para desfocar a atenção do maior problema dele, que é essa questão dessa imagem dele, da relação dele com esse processo. Agora, se houver uma estratégia, se houver uma habilidade em conduzir essa situação diplomaticamente para tentar demonstrar que um lado está dando birra infantil e o outro está tentando ser sério, eu acho que o caminho é por aí, basicamente, né?